Olá! Na aula de hoje vamos aprender como calcular o momento de uma força. Para isso, foram definidos 3 objetivos. O primeiro, relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras disciplinas. O segundo, definir o que é momento de uma força e como calculá-lo. E o terceiro, aplicar o conhecimento adquirido em alguns exemplos. Então, em primeiro lugar, que conhecimentos vamos precisar saber para calcular o momento de uma força? Inicialmente, vamos pegar os conceitos de produto vetorial aprendidos lá na álgebra linear, os conceitos de direção, sentido e módulo de um vetor aprendidos lá na Física Geral 1, e o conceito de torque da Física Geral 1 também. Juntando todos esses conceitos, iremos definir o que é o momento de uma força. Então, de forma prática, como poderíamos definir em palavras o que é o momento de uma força ou o torque? O momento de uma força, ele será a capacidade que esta força tem em produzir uma rotação em um determinado ponto. Por exemplo, se nós pegarmos essa porca que está sendo apertada ao redor de um parafuso, e vamos utilizar uma chave de boca para isso, nós aplicaremos uma força qualquer na extremidade posterior dessa chave, e essa força aplicada nessa extremidade, ela vai gerar um giro na porca. Esse giro é o momento da minha força ou o torque. Então, como que eu calculo o valor desse momento da minha força? Para isso, vamos pegar um sólido genérico em 3 dimensões. E nesse sólido genérico, vamos aplicar uma força F num ponto A situado na superfície desse sólido. Agora, queremos calcular qual o valor do momento que essa força F causa num ponto O na parte interna no meu sólido. Esse ponto O chamaremos de polo. Esse momento F, ele vai poder ser dado como sendo o produto vetorial do vetor R pelo vetor F. O vetor R é o vetor direção que une o polo O até o ponto A onde está sendo aplicada a força. Como isso é um produto vetorial, nós sabemos lá da álgebra que um vetor vetorial, outro vetor, vai gerar um novo vetor. Então, meu M0, ele é um vetor, que lá da álgebra também nós sabemos que esse vetor ele é perpendicular ao plano que contém os dois vetores, o meu R e o meu F. Como M0 é um vetor, ele vai ter um módulo, uma direção e um sentido. A direção a gente já sabe, é perpendicular ao plano RF. O módulo, a gente também sabe lá da álgebra como que a gente calcula esse módulo. Esse módulo ele pode ser dado pela produto escalar de R vezes o meu F vezes o seno do θ. Então, o R seria o módulo do meu vetor R, o F, ali em itálico, o módulo do meu vetor F, e o θ é o ângulo formado entre as direções do meu vetor F e do meu vetor R. R vezes seno de θ é a mesma coisa que aquela distância D que aparece no nosso desenho. E o que é essa distância D? Essa distância D nada mais é que a distância entre o polo O e a direção, a reta que contém a direção da minha força F. Ótimo! Calculei, então, a direção do meu M0, calculei o módulo do meu M0. E o sentido? Como que eu determino o sentido? Eu vou determinar o sentido pela regra da mão direita. Então, da mesma forma que nós fazíamos lá na álgebra, o polo vai estar na palma da nossa mão, os nossos dedos indicadores, médio, anelar, vão estar no sentido da minha força, e vamos tentar girar essa força ao redor do meu polo. Fazendo esse giro, o nosso dedo polegar vai indicar o sentido do meu M0. Então, como podemos observar ali na figura, o sentido do M0
é obtido através da indicação do dedo polegar. Tá, então se ele é um vetor, ele vai ter componentes. Então, quais vão ser as componentes, né, desse momento de uma força em 3 dimensões? Para isso, eu vou adotar esse cubo, onde em um canto do meu cubo vai estar lá o meu polo, que é o meu ponto O, e no outro canto oposto desse meu cubo vai estar o meu ponto A, onde está aplicada a minha força. Então, o vetor R ele vai ter coordenadas x, y, z, que são as coordenadas do meu ponto A, e o meu vetor F vai ter componentes fx, fy, fz. Como eu quero calcular o produto vetorial, lá da álgebra a gente também sabe que produto vetorial é um determinante. Esse determinante a gente vai estar colocando na primeira linha os vetores unitários na direção x, y e z, que é o i, o j e o k. Na segunda linha, o primeiro vetor que aparece lá no produto vetorial, que é o meu vetor R. Então, as coordenadas, né, desse meu vetor R, os módulos, né, do tamanho desse meu vetor R nas 3 coordenadas, vai ser x, y e z. E na terceira linha, vai estar o módulo nas 3 coordenadas do meu vetor F. Então, vai ser o fx, o fy e o fz. Como isso é um produto vetorial, a gente vai gerar um vetor, como eu disse anteriormente, então com componentes do meu M0 na direção x, y e z. Essas componentes elas podem ser dadas obtidas resolvendo aquele determinante, onde meu mx é igual a yfz menos z vezes fy, e sucessivamente o my e mz pelas fórmulas apresentadas no slide. Ah, professor, e se o polo não estiver na origem do nosso sistema de eixos? Tenho como calcular o momento? Tenho. Então vamos adotar agora o nosso cubo fora ali da nossa origem. Agora o nosso polo não é mais nosso ponto O, é o nosso ponto B. Então, a fórmula do nosso momento, em vez de ser simplesmente o vetor R, é o vetor R que une o ponto A até o ponto B. Então, é o RA menos o RB, vetorial o meu vetor F. Substituindo lá num determinante, em vez de a gente ser só as coordenadas do meu ponto A, né, que era o meu x, o meu y, z, nós vamos ter as coordenadas xab, yab, zab, onde essas coordenadas nada mais são que xab é o xa menos o xb, o yab é o ya menos o yb, e o zab é o za menos o zb. Da mesma forma que a gente faz isso para 3 dimensões, nós podemos fazer isso para 2 dimensões, que é o que a gente trabalhava lá na Física 1. Então, como que vai ficar o momento de uma força em 2 dimensões? Em vez de nós termos um cubo, agora nós temos um retângulo contido no plano XY. O meu ponto A, então, ele vai ter coordenadas x, y e 0, porque o z vai ser igual a 0. E o meu F, ele vai ter coordenadas fx e fy, porque o fz também vai ser igual a 0. Então, substituindo lá no nosso determinante, a gente vai observar que na terceira coluna, onde está escrito ali z e fz, aqueles valores vão ser iguais a 0. E calculando esse determinante, nós vamos descobrir que o nosso momento MO nada mais vai ser que xfy menos y vezes fx na direção k. Lembram que o meu momento, né, por ser um produto vetorial, ele é perpendicular ao plano que está contido, tanto a força F como o vetor R. Como esse plano é o plano XY, o momento ele está no plano Z. Da mesma forma, podemos calcular o momento para um ponto, né, num ponto onde não está na origem dos sistemas de coordenadas, no nosso ponto B. De novo, vai ser a mesma coisa que nós tínhamos anteriormente, onde a terceira coluna, onde está escrito ZAB e FZ vão ser iguais a 0. E aqui está o módulo do meu momento em relação ao meu B. É XA menos XB FY, menos YA menos YB FX. Isso tudo na direção do Z, na direção do K,
como indicado o vetor ali na figura. Então, chegou a hora agora de a gente colocar isso em prática, colocar isso na forma de exemplos. Então, caso você ainda não tenha pego papel, lápis e borracha e sua calculadora, aconselho fazer isso. Interrompa o vídeo quantas vezes for necessário para você acompanhar o desenvolvimento do exercício. Faça as contas, tire as dúvidas, volte o vídeo até que você entenda o conceito apresentado.